A ignorância pode significar desconhecimento, mas também agressividade, falta de respeito, de educação, falta de civilidade. O vírus da ignorância. Por ironia, essa é a capa verdadeira da revista Veja do dia 22 de setembro de 2021. Nessa campanha eleitoral, nossos opositores desceram ao último nível da ignorância. Uma campanha sórdida nas redes sociais, a ponto de criarem uma capa falsa da revista Veja, fazendo crer que há um grande escândalo por trás de um contrato do jurídico. Essa história surgiu não por acaso na véspera do primeiro turno das eleições e foi esclarecida pela DEM no boletim do dia 20 de setembro. Informamos que o contrato do jurídico, atacado pela oposição, trata da nossa defesa em uma DI proposta pelo Procurador-Geral da República, cujo objeto é a inconstitucionalidade da Lei 13.464, aquela que criou o bônus de eficiência. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, se perdermos essa DI, acabou o bônus, não somente a regulamentação do bônus, mas também o bônus fixo. Esclarecemos que não houve nenhum pagamento de 2,5 milhões, o pagamento foi de R$500 mil e não foi apenas para fazer uma petição, como estão dizendo. Esse valor é o prolabore para uma ação judicial dessa importância no STF. Explicamos que vencer essa DI seria uma forma de superar em definitivo os problemas com o TCU sobre a regulamentação do bônus por decreto. E que por isso, quando foi feito o contrato no início do ano, foi estabelecida uma cláusula específica de êxito de R$2 milhões, que acabou não se concretizando no prazo previsto. Acusam o advogado de ser um novato, um desconhecido. Basta entrar no Google e ver que não é nada disso. Já ocupou cargos importantes, foi secretário no Distrito Federal, foi ministro de Estado em 2018, é conhecido em Brasília, já teve 4 reuniões presenciais com o ministro relator sobre o nosso processo, uma delas inclusive com a participação do nosso diretor jurídico. O escritório tem como sócio um ex-ministro do STJ, juiz de carreira, recém-aposentado, só um grupo despreparado e que desconhece o mercado jurídico para acreditar que um ministro do STJ se associaria a um advogado novato e sem influência. Mesmo após esses esclarecimentos, a chapa de oposição insiste na repetição de mentiras à exaustão, com o objetivo de denegrir a minha imagem, a imagem do Ayrton, a imagem da atual diretoria, insinuando que algo de muito estranho estaria por trás disso. Uma das mentiras disseminadas é que seria obrigatório aprovar a contratação em assembleia. Vamos lá, só são levados à assembleia, puxem aí pela memória, colegas, contratações que envolvem compromisso financeiro direto do filiado. Se um determinado contrato com um advogado envolve, por exemplo, um êxito de X% do valor do benefício a ser pago pelo filiado, então a diretoria precisa aprovar isso em assembleia, porque isso vincula o filiado. Por outro lado, se o contrato será pago integralmente pela DEM, seja relativo a uma ação judicial ou não, dentro do orçamento da DEM, não se leva para a assembleia. Alguns exemplos. A contratação do ministro Francisco Rezec para defender o mandato de segurança no Supremo, o caso do bônus dos aposentados, foi pago pela DEM. Não houve assembleia. A contratação para a DI do voto de qualidade, o ex-ministro Gilson Dipp, mesma coisa. O Aires Brito, quando atuou na DI da separação das carreiras, mesma coisa, não teve assembleia. Só tem assembleia quando vincula o filiado a algum pagamento, como no caso da GAT, por exemplo. Portanto, é falso que havia obrigação de aprovar em assembleia. Vejam, a diretoria nacional administra uma receita total de quase R$30 milhões por ano, além de outros R$300 milhões do Unafisco Saúde. Tudo está à disposição do Conselho Fiscal, composto por colegas eleitos pela categoria, com mandato de 3 anos. Não é dessa forma leviana que se questiona as finanças da entidade, gente, com denuncismo em período eleitoral. Outra mentira, que a diretoria estaria escondendo o contrato. Além do Conselho Fiscal, qualquer filiado pode ter acesso aos contratos. Repito, qualquer filiado que solicite nos termos previstos no Estatuto. Os contratos não ficam disponíveis no site. Isso não existe em lugar nenhum. Muitos contratos, isso é comum hoje em dia, possuem cláusula de confidencialidade. As empresas não querem seus contratos voando por aí em meio digital. Segundo o nosso estatuto, o filiado que desejar pode pedir cópia de qualquer documento. Ele assina um requerimento e se compromete a não divulgar em ambiente externo ao sindifisco. Essa é a regra, desde sempre. Kleber, não vai me dizer então que a oposição está falando esse monte de absurdos sem nem ter lido o contrato?
Pior, sem nem ter pedido cópia do contrato. Vejam o e-mail enviado pela Chapa 2 no dia 14, quinta passada. Diz assim: fizemos um requerimento de acesso a todas as informações referentes a tal contrato, entre parênteses, como previsto no estatuto de nossa entidade. Vejam, eles sabem que existe essa regra. Sabem que não se colocam os contratos no site, mas nos acusam de falta de transparência. Quem fez o pedido, só agora na semana do feriado, depois de toda essa divulgação maldosa, foi o filiado Luiz Fantassini, de Ribeirão Preto, candidato pela Chapa 2. A cópia do contrato foi entregue ao filiado, agora que pediu conforme o estatuto. Ou seja, não tinham nem visto o contrato e tiraram de onde todas aquelas ilações. Meus amigos e amigas, isso não é uma ofensa contra a minha honra e a dos atuais diretores somente. É um desrespeito a todos os filiados. Porque vejam, eu não sou um candidato a diretor da chapa XYZ. Eu sou o atual presidente do Sindifisco, o atual representante dos auditores em todas as instâncias do parlamento no executivo. Essas mensagens ultrapassam os muros do nosso sindicato. Já soube de diretores de outras entidades, de prestadores de serviço e até de parlamentares que receberam, com assombro, vídeos abertos no YouTube com essas acusações, a montagem fake da capa da Veja e outras agressões. Isso depõe contra a imagem do nosso sindicato, contra a imagem do nosso cargo. Eu tenho 24 anos como auditor fiscal. Sei que as pessoas que trabalharam comigo ao longo da vida, tanto na Receita quanto na Unafisco, no sindicato, sabem da minha conduta. Minha reputação é amplamente conhecida como auditor, como cidadão, como um homem reto. Mas e aquelas que não me conhecem? Não se brinca desse jeito com a imagem das pessoas. Essa tática de destruir reputações, no pior estilo político partidário, revela, na verdade, o caráter de quem acusa. Se são capazes desse tipo de expediente com quem teoricamente são seus colegas de trabalho, fico imaginando o que fariam, se eleitos fossem, com parlamentares, representantes da administração ou do governo, que escolhessem como inimigos. Aqueles da Chapa 2 que estão conduzindo essa campanha, que não é campanha eleitoral, uma campanha difamatória com fins eleitorais, aos responsáveis por essa baixaria, saibam vocês que os auditores em geral detestam esse tipo de coisa. Somos, a grande maioria, vacinados contra o vírus da ignorância. Peço a todos os colegas que reflitam se esse tipo de comportamento é digno de quem deseja assumir as responsabilidades de conduzir o nosso sindicato e de bem representar, com fidelidade, postura e respeito, o nosso cargo. Obrigado.